Olá, tudo bem? Outra vez estamos juntinhos para mais uma devocional. O meu nome é Núbia e este é o meu sinal. Eu sou pastora aqui na Igreja Batista da Lagoinha Matriz, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Trabalho aqui no Ministério com Surdos Efatá. Então, hoje eu gostaria de explicar um pouquinho da história de uma pessoa que sofreu muito, mas muito mesmo, mas sempre teve a sua esperança em Deus. O nome dele é Jó e o sinal dele é este. Então, o diabo procurou Deus e disse: Olha Jó, ele te serve porque ele tem tudo, não falta nada. Por causa disso, ele te serve. Porque o diabo ele não acredita que nós possamos servir a Deus simplesmente porque nós o amamos, porque ele é Deus. Porque ele acha que nós amamos Deus porque ele nos dá algo, dinheiro, casamento, por exemplo, filhos, trabalho. Então, por isso nós amamos Deus. Mas não é bem assim. Deus, ele é o Criador. Deus, ele é Pai. Ele é lindo, ele é perfeito. E nós precisamos amar a Deus porque ele nos criou cada um de nós. Amar, nós precisamos provar que nós o amamos. E ele nos provou através do seu Filho Jesus. Mas o diabo, ele não crê nisso. Você ama Deus porque Deus te dá as coisas. Então, Deus disse a Satanás: ok, pode tirar as coisas dele, de Jó. Pode matar seus filhos, seus gados. Pode tirar tudo dele, pode. Mas, porque Deus disse, Deus dizia assim: olha meu servo Jó, ele é justo. Na terra não há ninguém como ele. Ele é íntegro, comportamentos correto, sempre evita o mal. Ele cuidava de cada detalhe. Sempre Jó fazia sacrifícios, matava animais, oferecia a Deus para quê? Porque ele pensava, O que acontecia? Porque antes o pecado ele era perdoado através de sangue de animais. Então, Jó ele tinha medo, por exemplo, se um filho dele ou uma filha pecasse, então Jó já fazia o sacrifício, já oferecia a Deus para perdão desses pecados. Então, o próprio Deus dizia: Jó é um homem íntegro, correto. Outro homem igual a ele, outra pessoa igual, não existe. Então, o que aconteceu? Primeiro, nós precisamos saber que coisas ruins acontecem com qualquer pessoa. Por exemplo, um cristão ou um ímpio. Ímpio, esse é o sinal de ímpio. Então, essas pessoas não adoram a Deus, às vezes não creem em Deus. Essas pessoas ímpias ainda não receberam Jesus no seu coração. Então, essas pessoas, esse grupo, se chama ímpias. E há também um grupo de cristãos, aquele que segue a Cristo, segue Jesus, que já entregaram as suas vidas a Ele. Então, coisas ruins acontecem aos cristãos e também aos ímpios. Então, hoje, lendo para essa devocional, eu gostaria de dizer para vocês. Salmos 118 explica: bem-aventurado a pessoa que
teme ao Senhor Deus. E sempre obedece os seus caminhos, está firme nos seus caminhos. Amém? Eu li na minha devocional de hoje, reiterando aqui. Então, temer a Deus não é ter medo, mas obedecer, respeitar, honrar. Ele é o primeiro na minha vida. Então, isso significa que eu temo a Deus. Ele é o primeiro na minha vida. Esse salmo explica que a pessoa precisa honrar a Deus, respeitar, obedecê-lo. Sempre, sempre, então essa pessoa será feliz. Mas como assim conseguirá a felicidade? Aqui está a resposta nesse salmo. Você pensa, a felicidade é o que? Ter um casamento, a felicidade é ter um filho. Felicidade é ter coisas, carro, casa, avião, coisas. Mas não é. Felicidade não é ter coisas, não. Ser rico, não é. Tem pessoas que são ricas e são tristes, não tem nenhuma felicidade. Por quê? Porque Deus, ela não tem Deus, não teme a Deus, não obedece, não honra, entendeu? Então, felicidade nós temos quando estamos junto com o Senhor, obedecendo a Ele. Essa é a verdadeira felicidade. Você quer ser feliz de verdade? Então, ande junto com o Senhor, se relacione com Ele, Ele te dará. Amém? Mas como obedecer a Deus, Núbia? A palavra de Deus, ela nos ensina tudo que nós precisamos. A lei de Deus está aqui, tudo está aqui na palavra de Deus. Então leia, obedeça, mas se ninguém lê, não adianta. Tem que ler e também obedecer, não ler somente. Então, voltando à história de Jó, então, Satanás, ele entrou na vida de Jó e ele sofreu muito. Tem a vontade permissível de Deus. Não é a vontade que ele deseja. Então, por exemplo, Deus, ele não quer, mas ele permite certas coisas. Então, Deus, ele queria provar para o diabo que Jó o amava, mesmo se ele não tivesse as riquezas, filhos, gados, outras coisas, porque Jó, ele perdeu tudo. E então, o que aconteceu? O diabo tomou tudo que ele tinha. Seus gados, eles morreram. Seus filhos morreram também. Em um dia, Jó perdeu tudo. E as pessoas chegavam para dar notícias ruins para ele. Quando o diabo conseguiu, ele quis, Ele falou com Deus, pediu para tocar nas coisas de Jó e Deus permitiu. Ele também ficou doente. Deus permitiu que Jó ficasse doente, que Satanás tocasse na sua saúde, mas que não o matasse. Ele continuasse vivo. Então, Jó, ele começou a ficar doente, ficou cheio de feridas, ele sofreu muito, ele sentava, pegava um pedacinho de telha e aí ele começava a se coçar, cheio de feridas no seu corpo. Ele sofreu muito. A esposa dele provocava, foi contra ele. Os seus amigos íntimos falavam, acusavam ele. Você deve ter pecado. Acusava ele diretamente. Jó, ele sofreu demais. Mas Jó continuou firme, confiando no Senhor. Ele ficou firme. E depois de um tempo,
as coisas que aconteceram, né? E aí depois Deus falou com o diabo, tá vendo o meu servo Jó? Ele continua íntegro e me adorando, me amando. Então, o diabo foi embora. E o que aconteceu depois? Deus deu a Jó outros filhos, também gados. Restituiu. E o sinal é este de restituir. Deus restituiu tudo, o dobro do que ele tinha. Então, Jó, ele sofreu muito, mas ele reconheceu que antes ele conhecia Deus de ouvir falar. As pessoas falavam sobre Deus, mas agora os olhos dele foram abertos. Ele focou em Deus. Isso é diferente. Por quê? Você às vezes conhece Deus, mas não tem conhecimento profundo sobre Ele, só um básico, sobre que às vezes as pessoas te falam, mas não tem intimidade com Ele. Mas nós precisamos ter felicidade verdadeira só com intimidade com Ele. Deus, Ele pode te dar a felicidade verdadeira só através de Jesus Cristo. Você pode ter a felicidade verdadeira, outras coisas, poder, carro, casa, filho, casamento, namorado, te dá felicidade verdadeira? Não. Se você amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu intelecto, sim. Aí sim você vai agradar a Deus em obedecê-lo, fazer a sua vontade. Porque o desejo que tem no seu coração, o Senhor, Ele vai responder. Então, procure Deus. Confesse seus pecados a Ele, se arrependa, peça a Ele perdão. Procure a felicidade verdadeira que só Deus pode dar. Só Ele é capaz de te dar. Amém? Então lembre-se, essa história é linda, a história de Jó. Leia depois essa história, o livro de Jó, para você entender profundamente tudo sobre a sua vida. E você vai aprender a amar a Deus. É porque Ele me dá as coisas? Não. Mas porque Ele é Deus, porque Ele é meu Pai, porque Ele é meu Senhor, porque Ele me criou. Por isso, porque a minha vida está com Ele. Amém? Procure Deus, seja feliz, encontre a felicidade verdadeira hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Boa semana. E se você gostou dessa devocional, então compartilhe, envie para os seus amigos, para os seus familiares e dá um like lá no YouTube, ok? Então precisamos abençoar as pessoas. Então aproveite, compartilhe, ensine a palavra de Deus para que ela se espalhe. Amém? Beijos, amo vocês, tchau, tchau.